Vá ter o bebê sozinha. Ele dissera friamente, saindo da vida dela. Mas 18 meses depois, o bilionário congelou porque ela não estava segurando um bebê. Ela tinha 3. Uma história muito, muito linda para minha linda família. Se você quer mais histórias lindas, visite nosso outro canal, Mr. Peter Stories. Vamos começar com amor. Estevão Mendes não acreditava em segundas chances. Nem para negócios fracassados, nem para funcionários fracos. E certamente não para seu próprio coração congelado. Mas Júlia Costa entrou em seu imponente escritório no último andar, como a primavera rompendo o gelo, carregando nada além de um portfólio de couro e um sorriso que o fez esquecer. Por um momento, porque ele havia construído muros tão altos. Ela não deveria importar. A posição de contrato era temporária, no máximo 3 meses, para analisar problemas na cadeia de suprimentos que atormentavam sua empresa há meio ano. Estevão vira 6 consultores falharem antes dela, cada um saindo com desculpas e faturas pesadas. Júlia chegou em uma manhã de segunda-feira vestindo um simples terninho cinza que já vira dias melhores. Seu cabelo natural preso em um coque profissional, e quando sua assistente os apresentou, ela não bajulou, elogiou ou tentou impressioná-lo com credenciais. Senhor Mendes, disse ela, estendendo a mão com um aperto firme. Eu li os arquivos que você enviou. Seu problema não está na cadeia de suprimentos. Está nas falhas de comunicação entre seus gerentes de armazém e a equipe de compras. Eles estão fazendo pedidos com base em dados desatualizados porque ninguém se deu ao trabalho de sincronizar os sistemas. Dê-me acesso às suas plataformas internas e em 3 semanas terei resolvido. Estevão piscou pego de surpresa por sua franqueza. A maioria das pessoas tremia em sua presença. Júlia Costa olhou para ele como se ele fosse apenas mais um quebra-cabeça a ser resolvido. Ela entregou o resultado em 2 semanas e 4 dias. A solução era elegante e simples e economizou milhões para sua empresa. Estevão se viu chamando-a para reuniões que ela não precisava participar, pedindo sua opinião sobre assuntos fora do escopo de seu contrato. Ela respondia com a mesma honestidade direta, nunca tentando suavizar as verdades que ele precisava ouvir. Quando os executivos contestavam suas recomendações, Júlia não discutia. Ela apresentava dados, deixava os números falarem e observava homens feitos perceberem que uma analista contratada os havia superado. Você está sendo desperdiçada em trabalho temporário, Estevão disse a ela uma noite enquanto revisavam as projeções trimestrais. O escritório estava vazio há horas, apenas os 2 cercados por papelada e café frio. Quero lhe oferecer uma posição permanente. Não posso aceitar, disse Júlia sem desviar o olhar da planilha. O salário seria substancial. Não é pelo dinheiro, Sr. Mendes. Então, do que se trata? Ela finalmente encontrou seus olhos. Minha mãe está doente, muito doente. Estou trabalhando em 3 contratos simultaneamente porque as despesas médicas dela estão me afogando. Uma posição permanente significa abrir mão das outras 2 rendas. Não posso correr esse risco agora. Estevão sentiu algo mudar em seu peito. A maioria das pessoas que trabalhava para ele guardava suas lutas pessoais, mantinha fachadas profissionais. A honestidade de Júlia era desarmante. Qual é o prognóstico dela? Eles ainda não sabem. Mais exames, espera mais contas. A voz de Júlia permaneceu firme, mas Estevão viu a exaustão por baixo. Não estou contando isso por pena. Digo porque você merece uma resposta honesta sobre por que não posso aceitar mesmo que trabalhar aqui tenha sido a melhor experiência profissional que já tive. A melhor? Estevão se viu querendo ouvir mais. Você realmente ouve. A maioria dos empregadores ouve o que quer ouvir. Você ouve o que está sendo dito de fato. Isso é raro. Estevão deveria ter deixado para lá. Deveria ter aceitado a recusa dela e passado para o próximo candidato. Em vez disso, ele se ouviu dizer, e se eu dobrasse o salário, cobrisse as despesas médicas de sua mãe pelo plano de saúde da empresa. Por que você faria isso? Porque perder você seria mais caro do que mantê-la. Júlia o estudou com aqueles olhos escuros e inteligentes, procurando a pegadinha. O que realmente está acontecendo aqui, Sr. Mendes? Não sei do que você está falando. Sim, você sabe. Homens como você não fazem caridade. Sempre há um motivo.
Estevão recostou-se na cadeira, um fantasma de sorriso tocando seus lábios. Você me lembra que nem todo mundo está tentando tirar algo de mim. Isso é raro no meu mundo. Talvez você tenha construído um mundo que atrai as pessoas erradas. Talvez eu tenha. O momento se estendeu entre eles carregado de algo que nenhum dos dois reconhecia. Júlia o quebrou primeiro, voltando à sua planilha. Vou pensar na sua oferta. Ela ficou. As semanas que se seguiram borraram as linhas profissionais que nenhum dos dois pretendia cruzar. Noites tardias se tornaram sua rotina. Estevão pedia o jantar. Júlia argumentava que ele estava desperdiçando dinheiro com comida cara quando uma pizza funcionaria bem. Eles comiam cercados por relatórios e projeções, as conversas se desviando das margens de lucro para histórias pessoais que ambos haviam enterrado profundamente. Uma noite, Júlia adormeceu em sua mesa exausta de conciliar vários empregos e os cuidados com a mãe. Estevão a encontrou lá por volta da meia-noite, a cabeça apoiada nos braços, a respiração suave e regular. Ele deveria tê-la acordado, mandado para casa. Em vez disso, ele colocou o paletó sobre os ombros dela e continuou trabalhando em silêncio para que ela pudesse descansar. Ela acordou 1 hora depois, desorientada, encontrando o paletó de Estevão quente ao seu redor e ele trabalhando do outro lado da sala como se isso fosse normal. Você deveria ter me acordado, disse ela envergonhada. Você precisava dormir mais do que eu precisava de conversa. Ele não desviou o olhar do laptop. Seu terceiro contrato, aquele com a empresa de transporte, você deveria largá-lo. Eles estão te pagando mal e o trabalho é redundante ao que você está fazendo aqui. Eu preciso da renda. Eu vou igualar o que eles estão pagando. Considere um bônus pelo projeto da cadeia de suprimentos. Você mereceu. Júlia o estudou, tentando entender este homem que continuava a surpreendê-la. Por que você faz isso? Fazer o quê? Agir como se não se importasse e depois fazer algo inesperadamente gentil. Estevão finalmente olhou para ela, algo vulnerável passando por seu rosto. Talvez eu esteja tentando me lembrar como. Meu pai morreu quando eu era jovem. Estevão admitiu uma noite, olhando para as luzes da cidade além de sua janela. Suas últimas palavras para mim foram que eu nunca seria nada, que eu era fraco, assim como minha mãe. Construí tudo isso para provar que ele estava errado, mas ele não está vivo para ver. Então, qual é o sentido? Júlia havia largado a caneta. O sentido é que você sobreviveu a ele. Essa é a verdadeira vitória. Você parece saber algo sobre sobreviver. Sistema de lares adotivos, disse ela simplesmente. Passei por 17 casas diferentes antes de atingir a maioridade. Algumas boas, a maioria indiferente, algumas terríveis. Aprendi cedo que ninguém fica. Todo mundo vai embora eventualmente, então é melhor aprender a ficar sozinha. Essa é uma filosofia solitária. É uma estratégia de sobrevivência. Talvez, disse Estevão em voz baixa, nós dois estivemos sobrevivendo quando poderíamos estar vivendo. Júlia olhou para ele, então olhou de verdade, e Estevão viu sua própria solidão refletida de volta. Duas pessoas que se protegeram contra o mundo sentadas em um escritório vazio, fingindo que sua conexão era puramente profissional. O ponto de virada veio em uma noite de quinta-feira no início do inverno. Eles estavam trabalhando em um projeto crítico há meses, um que revolucionaria a rede de distribuição da empresa ou custaria milhões em infraestrutura fracassada. Júlia havia encontrado um erro na proposta do contratado que Estevão havia perdido. Um único erro de cálculo que teria colapsado todo o sistema meses após a implementação. Você acabou de salvar esta empresa de um desastre, disse Estevão, olhando incrédulo para as correções dela. Apenas fazendo meu trabalho. Não, Júlia, este é um trabalho extraordinário. Isso é. Ele parou balançando a cabeça. Você tem ideia de quão brilhante você é? Ela riu, mas pareceu desconfortável. Eu sei como identificar problemas. Você sabe como ver o que os outros não veem. Isso é um dom. Senhor Mendes. Estevão, por favor. Acho que já merecemos usar os primeiros nomes a esta altura. Estevão. Ela tentou o nome parecendo estranho em sua língua.
Não transforme isso em algo que não é. O que você acha que é isso? Um bom relacionamento de trabalho entre empregador e empregada. É só isso que você acha que é. Júlia levantou-se abruptamente, juntando seus papéis. Está tarde. Eu deveria ir. Mas Estevão também se levantou, contornando sua mesa, diminuindo a distância entre eles. Júlia, não. Não o quê? Não me faça ter esperança por algo que não vai acontecer. Já tive decepção suficiente para uma vida inteira. Quem disse que não vai acontecer? Sua vida inteira diz isso. Você é Estevão Mendes. Você não se envolve em relacionamentos ou conexões ou qualquer coisa que não possa ser calculada em uma planilha. Todo mundo sabe disso. E se eu estiver cansado de ser essa pessoa, então você vai acordar amanhã e se lembrar porque construiu esses muros em primeiro lugar. E eu serei a tola que acreditou que você os escalaria. Estevão estendeu a mão, seus dedos mal roçando o braço dela. E se eu já estiver escalando, a respiração de Júlia ficou presa. Eles estavam a centímetros de distância, a cidade brilhando atrás deles. O escritório silencioso, exceto por suas respirações. Todo o pensamento racional na mente de Estevão gritava para recuar, para manter a distância profissional, para se proteger da vulnerabilidade que ameaçava quebrar sua armadura cuidadosamente construída. Em vez disso, ele a beijou. Júlia congelou por meio segundo antes de beijá-lo de volta. Suas mãos agarrando a camisa dele e puxando-o para mais perto. Não foi gentil ou hesitante. Foram meses de tensão se rompendo como uma barragem. Duas pessoas solitárias encontrando calor uma na outra após anos de frio. Eles chegaram ao sofá de couro em seu escritório. Roupas tiradas com urgência desajeitada. Nomes sussurrados substituindo títulos formais. Estevão traçou a curva de sua espinha, memorizou o som de sua respiração e, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu algo além da satisfação vazia de vencer. Depois, eles ficaram deitados juntos na escuridão, as luzes da cidade pintando padrões no teto. Isso muda tudo, sussurrou Júlia. Eu sei. O que acontece amanhã? Eu não sei, admitiu Estevão, seus dedos traçando círculos preguiçosos no ombro dela. Mas esta noite podemos fingir que o amanhã não existe. Júlia se aninhou mais perto a cabeça em seu peito, ouvindo seu coração bater. Esta noite podemos fingir qualquer coisa. Eles adormeceram ali envoltos um no outro, e em um calor emprestado. Nenhum dos dois sabia que o amanhã estilhaçaria tudo o que haviam encontrado. Que a vida crescendo dentro de Júlia se tornaria a linha de falha que os separaria. Que anos depois, Estevão se lembraria desta noite e entenderia que foi a última vez que se sentiu verdadeiramente humano antes de escolher se tornar o monstro que seu pai sempre disse que ele era. As luzes da cidade continuaram seus padrões lá fora. O escritório zumbia com a maquinaria silenciosa da existência fora do expediente. E por algumas horas emprestadas, duas pessoas que aprenderam a não confiar em ninguém se permitiram confiar uma na outra completamente. Mas esta noite, na escuridão de seu escritório, com a respiração de Júlia quente contra sua pele, Estevão Mendes se permitiu acreditar em segundas chances. Capítulo 2. A verdade que estilhaça vidro. Júlia estava em seu banheiro ao amanhecer, olhando para o teste de plástico em suas mãos trêmulas. As duas linhas rosas se borraram através de suas lágrimas. Ela já sabia, na verdade, há semanas. Seu corpo vinha sussurrando verdades que ela se recusava a ouvir. O cansaço que o café não conseguia tocar. A maneira como certos cheiros faziam seu estômago revirar. A sensibilidade que não desaparecia. Mas saber e confirmar eram animais diferentes. Ela sentou-se na beirada da banheira, com o telefone na mão, o polegar pairando sobre o nome de Estevão. Eles não haviam falado sobre aquela noite. Na manhã seguinte ele havia acordado cedo, se vestido em silêncio e deixado um bilhete para ela, dizendo que tinha uma reunião cedo. O bilhete era educado, distante e profissional. Júlia entendeu a mensagem. O que aconteceu foi um erro que ambos fingiriam que nunca ocorreu. Ela guardou aquele bilhete embora não soubesse por quê. Dobrou-o em sua carteira atrás do cartão do hospital de sua mãe, um lembrete do momento em que tudo mudou. Às vezes ela o tirava durante noites, sem dormir, lendo sua caligrafia elegante e procurando calor nas palavras formais. Não havia nenhum, apenas eficiência, apenas distância.
Ela havia respeitado esse limite, mantido suas interações puramente relacionadas ao trabalho falado apenas quando necessário, sentindo os muros se reconstruírem entre eles, tijolo por tijolo. Se Estevão notou a maneira como ela não conseguia mais encontrar seus olhos, ele nunca mencionou. Se ele se perguntou por que ela de repente solicitou trabalhar de casa 3 dias por semana, ele aprovou sem questionar. Agora, esses muros desmoronariam, quisesse ela ou não. Júlia passou 3 semanas ensaiando a conversa. Ela acordava à noite, escrevia frases perfeitas, imaginava as respostas dele e preparava suas refutações. Em sua fantasia mais gentil, ele ficaria chocado, mas solidário. Na mais realista, ele ofereceria dinheiro e distância. Em seus pesadelos mais sombrios, aqueles que ela tentava não reconhecer, ele a acusaria de ter orquestrado tudo. Ela praticava em espelhos, falando com seu próprio reflexo, tentando manter a voz firme. Ela escreveu roteiros em papel, depois os queimou na pia da cozinha, observando as palavras se transformarem em cinzas. Nada parecia certo. Nada capturava a complexidade do que ela precisava dizer. Estou grávida. Estou apavorada. Eu preciso de você, mas não vou implorar. Sua mãe ligou durante essas semanas, a voz fraca pelo tratamento. Você parece diferente, minha filha. O que há de errado, Júlia não podia contar a ela ainda não. Não até que ela soubesse o que Estevão diria, que caminho ela estaria trilhando. Sua mãe já tinha fardos suficientes sem adicionar essa incerteza. Ela marcou uma reunião através da assistente dele. Assunto pessoal. Ela havia escrito odiando como aquelas 2 palavras continham um universo de medo. 15 minutos, respondeu a assistente dele, entre a reunião do conselho e as chamadas dos investidores. 15 minutos para dizer a um homem que ele seria pai. 15 minutos para mudar a vida de ambos. Júlia se vestiu cuidadosamente naquela manhã, escolhendo um simples vestido azul marinho que ainda não revelava as mudanças sutis em seu corpo. Ela chegou ao prédio de escritórios dele com 10 minutos de antecedência, passou-os no banheiro vomitando de nervosismo em vez de enjoo matinal e depois subiu no elevador tentando se lembrar de como respirar. A assistente dele a conduziu sem conversa fiada. Júlia abriu a pesada porta do escritório de Estevão. Aquele espaço familiar onde eles já haviam conversado por horas, onde haviam cruzado todas as linhas profissionais, onde ela se sentira segura o suficiente para imaginar algo mais. Estevão estava sentado atrás de sua enorme mesa tablet, na mão óculos de leitura pousados no nariz. Ele parecia mais velho, de alguma forma mais duro, como se o homem que ela conhecera tivesse sido substituído por uma estátua de mármore. Ele não levantou o olhar quando ela entrou. Júlia, do que se trata? Tenho a chamada dos investidores em 12 minutos. Ela ficou de pé na frente de sua mesa, as mãos entrelaçadas para impedir que tremessem. Preciso te dizer algo importante. Não pode esperar. Estou revisando dados críticos. Estevão. Sua voz falhou. Por favor, olhe para mim. Ele pousou o tablet com irritação visível, tirando os óculos, finalmente encontrando seus olhos. O que é? Júlia havia ensaiado este momento por semanas. Nenhum daqueles discursos de prática importava agora. As palavras saíram simples e cruas. Estou grávida. O bebê é seu. O silêncio que se seguiu parecia vivo, criando dentes, devorando o ar entre eles. O rosto de Estevão passou por uma transformação notável. Confusão, percepção e então algo frio e calculista que fez o sangue de Júlia gelar. Entendo. Ele recostou-se na cadeira, unindo os dedos como se estivesse analisando um mau investimento. E você tem certeza que é meu? A pergunta a atingiu mais forte que um golpe físico. Aquela noite foi minha primeira vez em mais de 2 anos. Sim, Estevão, tenho certeza. Momento conveniente, não diria justo, quando as despesas médicas de sua mãe estão no auge. Júlia sentiu algo quebrar em seu peito. O que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada. Estou afirmando fatos. Você dorme comigo uma vez, fica grávida e agora precisa de apoio financeiro. Alguns poderiam chamar isso de estratégico, disse Júlia, sua voz tremendo de raiva e dor. Alguns poderiam chamar isso de biologia. Nós não usamos proteção. Nenhum de nós estava pensando com clareza. Acho que você estava pensando com muita clareza.
Estevão se levantou sua altura de repente intimidadora em vez de reconfortante. Você viu uma oportunidade. Um homem rico, um momento de fraqueza, um bilhete de refeição para a vida toda. Como você ousa. Júlia se aproximou de sua mesa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vim aqui porque achei que você merecia saber. Porque, apesar de tudo, eu acreditava que o homem que conhecia aquele que me contou sobre seu pai, que ouviu quando falei sobre os lares adotivos, que aquele homem gostaria de saber que seria pai. Aquele homem era uma ilusão, disse Estevão friamente. Um lapso momentâneo de julgamento. Eu não tenho relacionamentos, Júlia. Certamente não tenho famílias, e não serei aprisionado em uma por alguém que é inteligente o suficiente para saber exatamente como me manipular. Não estou manipulando você. Estou grávida. Isso é real. Então resolva. Ele se virou para a janela, dispensando-a com sua postura. Você é uma mulher inteligente. Você conhece suas opções. Escolha o que quiser, mas não espere que eu banque o pai de uma criança que eu nunca quis. Júlia ficou parada, incapaz de compreender o que estava ouvindo. Você nunca quis. Estevão, não se trata de querer. Trata-se da realidade. Estou tendo seu bebê. Não. Ele se virou de volta, o rosto esculpido em gelo. Você está tendo um bebê. O que você faz com ele é inteiramente sua escolha, mas me deixe fora da sua decisão. Não quero fazer parte desta fantasia que você construiu, onde sou o parceiro solidário, onde brincamos de casinha, onde me torno alguém que fundamentalmente não sou. Eu nunca pedi que você fosse perfeito. Sussurrou Júlia, a voz embargada. Eu só pedi que você estivesse presente. Não fui feito para isso, Júlia. Meu pai estava certo sobre uma coisa. Sou melhor em construir impérios do que em construir qualquer coisa que exija um coração. Ele olhou para o relógio. Você tem sua resposta. Agora, por favor, saia. Tenho uma chamada em 4 minutos. Júlia olhou para ele, para este estranho, usando o rosto de Estevão. Falando com a voz de Estevão, mas totalmente irreconhecível. Ela pensou em discutir, implorar, fazê-lo ver a razão, mas o jeito de sua mandíbula, a distância fria em seus olhos, a maneira como ele já a havia descartado mentalmente, tudo lhe dizia a verdade que ela não queria aceitar. Ela estava sozinha. Você vai se arrepender disso, disse ela em voz baixa, não como uma ameaça, mas como uma certeza. Duvido disso. Não hoje. Talvez nem mesmo este ano, mas um dia você vai perceber o que jogou fora e vai entender que a verdadeira tragédia não é que você me perdeu, é que você nunca sequer tentou se encontrar. A mandíbula de Estevão se apertou. Adeus, Júlia. Ela caminhou até a porta com pernas que pareciam água à mão na maçaneta, quando a voz dele a parou. Apesar de tudo, disse ele ainda de costas, eu gostava da pessoa que eu era quando estava com você. Mas aquela pessoa era fraca e não posso me dar ao luxo da fraqueza. Aquela pessoa era humana, respondeu Júlia, e você passará o resto da sua vida tentando se lembrar como era isso. Ela saiu do escritório dele, pegou o elevador, atravessou o lobby por onde entrara tantas manhãs com esperança e, propósito, empurrou as portas de vidro para a luz do sol que parecia cruel em sua alegria. A rua fervilhava de pessoas em suas rotinas, sem saber que o mundo de Júlia Costa acabara de implodir. Um vendedor ambulante vendia flores na esquina, buquês brilhantes e alegres, que zombavam de sua devastação. Um casal passou de mãos dadas, rindo de algo particular entre eles. O mundo continuou como se nada tivesse mudado, como se sua vida não tivesse acabado de se estilhaçar em pedaços que ela não sabia como remontar. Ela conseguiu andar 3 quarteirões antes de desabar contra um prédio, soluçando tanto que não conseguia respirar. Uma mão pressionada em seu estômago, onde uma vida crescia e que seu pai acabara de negar, jurando silenciosamente ao pequeno aglomerado de células que eles sobreviveriam a isso juntos, que ela seria suficiente mesmo que ele tivesse provado que não era nada. Capítulo 3. A porta que se fecha para sempre. O telefone de Júlia vibrou na manhã seguinte. Uma mensagem da assistente de Estevão, com efeito imediato, seu contrato estava rescindido. Nenhuma explicação, nenhuma indenização. Apenas uma notificação clínica de que seu acesso ao prédio foi revogado e seu pagamento final seria processado.
Ela esperava por isso. De alguma forma, isso tornava tudo pior. Por 3 dias, Júlia mal se moveu do sofá. Ela ligou para seus outros contratos dizendo que estava doente e não conseguia se forçar a comer. Passou horas olhando para o nada, enquanto sua mente repassava cada palavra que Estevão havia dito. A crueldade daquilo a esvaziou. Não apenas a rejeição, mas as acusações, a sugestão de que ela havia planejado tudo arquitetado à intimidade para obter lucro. Seu telefone vibrava com mensagens preocupadas de sua mãe e de colegas de seu senhorio sobre o aluguel. Júlia ignorou todas. Ela existia em uma névoa de choque e luto, lamentando não apenas o relacionamento que nunca foi, mas o futuro que ela se permitiu imaginar brevemente. Na segunda noite, ela sonhou com sua infância rodando por lares adotivos, aprendendo que o amor era sempre condicional, sempre temporário. Ela acordou entendendo que a rejeição de Estevão não era uma surpresa, era um padrão. As pessoas sempre iam embora. Ela sabia dessa verdade por toda a sua vida, havia se esquecido brevemente e agora se lembrava com uma clareza brutal. Isso doía mais do que o abandono. Ele havia reduzido a conexão deles a uma transação, tornado a noite deles, juntos barata e calculada, transformado sua honestidade em manipulação. No quarto dia, Júlia se forçou a levantar. Tomou banho, vestiu-se, fez um chá que não conseguiu beber e abriu o laptop. Se Estevão pensava que destruir sua carreira a faria desaparecer, ele havia calculado mal. Júlia Costa havia sobrevivido ao sistema de lares adotivos à pobreza, às barreiras sistêmicas projetadas para quebrar pessoas como ela. Ela sobreviveria a ele também. Ela passou o dia se candidatando a vagas, contatando antigos contatos, reconstruindo o que ele havia derrubado. As respostas foram mais lentas do que o normal. As notícias corriam rápido em sua indústria. Ninguém disse explicitamente, mas Júlia entendeu. Associar-se a alguém que Estevão Mendes queria que desaparecesse era suicídio profissional. Tudo bem, ela construiria algo que ele não pudesse tocar. A consulta de ultrassom veio em uma terça-feira cinzenta. Júlia foi sozinha, deitada na mesa de exame, enquanto uma técnica espalhava gel frio em sua barriga mal aparente. A tela piscou imagens granuladas que não significavam nada para os olhos não treinados de Júlia. Então, ela ouviu o batimento cardíaco rápido, forte e impossivelmente real. "Oh!", disse a técnica, sua voz se iluminando de surpresa. "Bem, isso é maravilhoso. O que é a mais 2? Você está grávida de trigêmeos." A sala girou. Júlia agarrou a beirada da mesa, certa de que havia ouvido errado. "Trigêmeos, você tem certeza? Muita certeza. Veja aqui, aqui e aqui 3 batimentos cardíacos distintos. 3 bebês. Parabéns." A técnica continuou falando, mostrando-lhe cada bebê, medindo, apontando pequenas características em desenvolvimento. Júlia não ouviu nada. Sua mente havia desligado, incapaz de processar essa multiplicação de impossibilidade. "Eles estão saudáveis." Júlia finalmente conseguiu perguntar. "Pelo que posso ver, tudo parece perfeito. Você precisará consultar um especialista em gravidez de alto risco, mas agora os 3 estão se desenvolvendo lindamente." 3. Não uma situação impossível, mas 3. 3 bebês para alimentar, vestir, abrigar. 3 vidas dependendo inteiramente dela. A técnica continuou falando, apontando detalhes, medindo, explicando coisas que Júlia não conseguia processar. Sua mente havia ficado em branco, presa em uma palavra: trigêmeos. Não um bebê 3. 3 vidas dependendo dela. 3 pequenos humanos que ela teria que alimentar, vestir, abrigar, criar sozinha. Ela dirigiu para casa atordoada. Estacionou em frente ao seu apartamento e ficou sentada no carro por 1 hora. Então ela gritou. Gritou até sua garganta queimar, até sua voz falhar e se apagar, até que o medo e a raiva e o terror tivessem para onde ir, em vez de comê-la viva por dentro. Quando o grito parou, ela ficou em silêncio, as mãos na barriga. "Ok." Ela sussurrou para as 3 vidas crescendo dentro dela. "Ok, nós conseguimos fazer isso. Não sei como ainda, mas vamos descobrir. Eu prometo a vocês. Prometo que vou descobrir." O aviso de despejo chegou na semana seguinte. Seu senhorio foi educado, mas firme.
A política do prédio não permitia mães solteiras com vários bebês. Muito barulho, muita responsabilidade. Ela tinha 30 dias. Júlia passou esses 30 dias perdendo metodicamente tudo. Suas economias se esgotaram pagando consultas médicas. Seu seguro básico mal cobria. Seus contratos restantes terminaram quando ela não conseguiu mais esconder os sintomas da gravidez. Não conseguiu manter a energia necessária. Ela se inscreveu para assistência, preencheu formulários até sua mão doer. Qualificou-se para programas que tinham listas de espera medidas em meses. No dia 20, ela colocou tudo o que possuía em seu carro e dirigiu até o abrigo para mulheres do outro lado da cidade. O prédio era institucional, paredes beges e luzes fluorescentes, e as expressões derrotadas de mulheres, que também haviam perdido tudo. Júlia fez o check-in e recebeu sua cama designada em um quarto compartilhado com outras 11 mulheres e deitou-se totalmente vestida, olhando para o teto. Ela havia chegado ao fundo do poço. Era a isso que a rejeição de Estevão a havia levado. Uma mulher grávida dormindo em um abrigo, seu mundo inteiro cabendo em 2 malas e uma mochila. Júlia esperou que o desespero a consumisse. Em vez disso, ela sentiu outra coisa surgindo. Não esperança. Ela não era ingênua o suficiente para isso, mas determinação teimosa, furiosa determinação. Ela havia sobrevivido a coisas piores do que isso. Ela havia sobrevivido a coisas piores do que ele. Na manhã seguinte, Júlia comprou um caderno barato e começou a planejar. Se o emprego tradicional estava fechado para ela, ela criaria seu próprio caminho. Ela começou um blog naquela noite usando o computador público do abrigo, intitulando-o Expectativa em Triplo. Sua primeira postagem foi crua. Sou uma mulher solteira esperando trigêmeos. O pai deles me disse para resolver sozinha, então estou resolvendo. Esta sou eu resolvendo. Ela postou sobre procurar fraldas em grande quantidade em brechó, sobre aulas pré-natais gratuitas na clínica comunitária onde as enfermeiras olhavam para ela com pena que ela fingia não ver. Sobre se inscrever para moradia subsidiada, sabendo que a lista de espera era mais longa que sua gravidez. Sobre chorar nos banheiros do abrigo, depois lavar o rosto e fingir que estava tudo bem. Ela se filmou montando berços de segunda mão da OLX, montando-os na área comum do abrigo, enquanto outras mulheres ofereciam conselhos e incentivo. Ela compartilhou a honestidade brutal de sua situação apavorada, sem dinheiro, sozinha, mas se recusando a desistir. O blog começou pequeno, 10 seguidores, depois 50, depois centenas, à medida que suas postagens eram compartilhadas. As pessoas se conectaram com sua recusa em bancar à vítima seu humor negro sobre sua situação, sua determinação em sobreviver ao que deveria tê-la destruído. Alguém perguntou se estou com raiva do pai. Escreveu ela uma noite. Claro que estou com raiva. Estou furiosa. Mas a raiva é cara. Leva a energia que eu preciso para montar berços e descobrir como pagar a fórmula para 3 bebês. Então estou deixando a raiva de lado. Não perdoando apenas, focando no que importa estas 3 vidas que dependem de mim. Os comentários inundaram mulheres compartilhando suas próprias histórias, mães solteiras, oferecendo conselhos, estranhos enviando vales presente e itens de bebê para o endereço do abrigo. Júlia não queria caridade, mas não era orgulhosa o suficiente para recusar ajuda que manteria suas filhas alimentadas. Filhas. O ultrassom havia confirmado 3 meninas. Júlia passou horas pesquisando nomes deitada em sua cama, no abrigo uma mão em sua barriga crescente. Ela escolheu com cuidado Lara Lia e Clara. Nomes fortes, nomes que significavam que elas eram guerreiras antes mesmo de nascerem. Ela disse cada nome em voz alta na escuridão, testando como soavam juntos. Lara Lia e Clara Costa, suas filhas, seus 3 milagres. Ela se perguntava como seriam, que personalidades desenvolveriam, se seriam melhores amigas ou rivais, ou uma mistura complicada de ambos. Às vezes, outras mulheres no abrigo se reuniam oferecendo suas próprias sugestões de nomes de bebês, debatendo significados e origens. Foi a primeira vez desde a rejeição de Estevão que Júlia se sentiu verdadeiramente apoiada, cercada por mulheres que entendiam a luta, que celebravam sua gravidez, em vez de sentir pena. Nomes fortes para meninas fortes.
disse Rosa com aprovação. Elas precisarão de força, mas terão. Olhe para a mãe delas. O pai de vocês escolheu não conhecê-las. Ela sussurrou para sua barriga uma noite. Essa é a perda dele, sua profunda e terrível perda. Vocês serão amadas tão completamente que a ausência dele não deixará buracos. Eu preencherei cada espaço com amor suficiente para 2 pais. O nome de Estevão circulava ocasionalmente em artigos que Júlia não conseguia evitar de ler. Novas aquisições de edifícios, aumentos de lucro, reuniões de conselho e chamadas de investidores, a vida de um homem intocado pelas consequências. Ele havia seguido em frente a esquecido. Talvez nunca tenha pensado no bebê que havia rejeitado. Ele não sabia dos trigêmeos, não sabia que ele lhe dissera para lidar com uma criança sozinha quando ela carregava 3, não sabia que ela estava dormindo em um abrigo construindo um futuro com restos sobrevivendo exatamente como ele havia exigido. Júlia dizia a si mesma que não importava o que ele soubesse ou não soubesse. Isso não era mais sobre ele. Mais tarde da noite, quando suas filhas chutavam contra suas costelas e as luzes do abrigo se apagavam e o sono não vinha, ela o imaginava descobrindo a verdade, um dia imaginava-o percebendo exatamente o que ele havia abandonado. A fantasia não trazia satisfação, apenas exaustão. A vingança exigia energia que ela precisava em outro lugar. Então, Júlia Costa deixou Estevão Mendes desaparecer no passado, apenas mais uma pessoa que foi embora. Quando as coisas ficaram difíceis, mais um nome na longa lista de pessoas que a ensinaram que a sobrevivência significava confiar apenas em si mesma. Ela sobreviveria a isso também. Não por ele não para provar nada a ele, mas porque 3 meninas mereciam uma mãe que se recusava a quebrar, não importa quantas vezes o mundo tentasse estilhaçá-la. Capítulo 4. O mundo se multiplica. A gravidez era uma guerra. O corpo de Júlia se rebelava diariamente às manhãs passadas, debruçada sobre os vasos sanitários do abrigo, um cansaço tão profundo que ela o sentia em seus ossos. Carregar 3 bebês significava que tudo era amplificado: a fome, a fadiga, a maneira como suas costas gritavam à tarde, a ansiedade que a mantinha acordada contando problemas que ela ainda não conseguia resolver. Mas também significava 3 vezes a motivação. Ela encontrou um ritmo no abrigo. Acordar cedo antes que os outros se mexessem, usar o laboratório de informática para trabalhar em seu blog, ir às consultas pré-natais nos dias de clínica, passar as noites na sala comum pesquisando opções de creche que ela ainda não podia pagar. As outras mulheres se tornaram sua família temporária, compartilhando conselhos de suas próprias experiências, observando sua barriga se expandir com admiração e preocupação. "Você é tão pequena", disse Rosa uma noite, uma mulher mais velha que morava lá há meses. "Como você está carregando 3 bebês?" "Apenas teimosia", respondeu Júlia, fazendo Rosa rir. "Você vai precisar de mais do que isso, minha querida. Você vai precisar de ajuda. Eu vou dar um jeito. Ninguém dá um jeito com 3 bebês sozinha. Não de verdade." Júlia queria discutir, provar que podia lidar com qualquer coisa, mas seu corpo a traiu. Ela já estava sobrecarregada e eles nem haviam nascido ainda. Como ela alimentaria 3 bebês simultaneamente, trocaria 3 fraldas, acalmaria 3 choros com 3 horas de sono. O medo era sufocante quando ela se permitia senti-lo, então ela não o fazia. Ela se concentrava em problemas imediatos, encontrando fontes de fórmula acessíveis, pesquisando programas de assistência do governo, aprendendo sobre carrinhos de trigêmeos e como solicitar subsídios para creches. Cada pequena vitória, cada problema resolvido, construía sua confiança tijolo por tijolo. O número de leitores de seu blog crescia constantemente. 5.000 seguidores se tornaram 10.000. Júlia postava vídeos de si mesma no abrigo falando abertamente sobre a realidade de sua situação, mostrando os quartos apertados e os banheiros compartilhados e a comida institucional. Ela não estava tentando obter simpatia. Ela estava documentando a sobrevivência. "As pessoas continuam perguntando por que estou compartilhando isso publicamente", disse ela em um vídeo, sua barriga enorme, agora o rosto exausto. "Porque o silêncio protege pessoas que deveriam ser responsabilizadas. Porque outras mulheres na minha situação precisam saber que não estão sozinhas.
porque minhas filhas um dia verão esses vídeos e saberão que sua mãe lutou por elas desde o início. Os comentários mudaram de simpatia para admiração. Marcas começaram a entrar em contato pequenas empresas, querendo enviar produtos em troca de menções. Júlia aceitava apenas o que precisava, fraldas fórmula, roupas de bebê. Todo o resto parecia caridade que ela não havia conquistado. Uma noite, uma mulher chamada Patrícia encontrou Júlia no laboratório de informática. "Você é a blogueira?" disse Patrícia, aquela com trigêmeos a caminho. "Sou eu mesma. Minha filha assiste aos seus vídeos. Ela também está grávida lutando. Ver você sobreviver lhe dá esperança." Patrícia fez uma pausa, a emoção espessa em sua voz. Obrigada por ser honesta sobre como isso é difícil. Júlia sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Não estou tentando inspirar ninguém. Estou apenas tentando chegar ao amanhã. É exatamente por isso que você inspira as pessoas. Você não está fingindo que é fácil. Você está mostrando a elas que é possível. Depois que Patrícia saiu, Júlia ficou sentada olhando para o painel de seu blog. 20.000 seguidores agora. 20.000 pessoas assistindo sua vida se desenrolar. O peso disso parecia enorme, mas também parecia um propósito. Ela começou a postar mais deliberadamente, pensando no que aquelas 20.000 pessoas precisavam ouvir. Como encontrar recursos, como navegar em sistemas projetados para fazer você desistir. Como manter a cabeça erguida quando a sociedade dizia que você deveria ter vergonha. "Não tenho vergonha", ela disse para a câmera uma noite. "Estou exausta. Estou apavorada. Estou sobrecarregada, mas não tenho vergonha de minhas filhas, ou de minha situação, ou de lutar por uma vida que parece diferente do que eu planejei. Vergonha é o que as pessoas usam para controlar você. Cansei de ser controlada." O vídeo viralizou. 50.000 visualizações em 2 dias. 100.000 no final da semana. De repente, Júlia Costa não era apenas uma blogueira. Ela era uma voz para as mulheres que foram instruídas a sofrer em silêncio. A imprensa local entrou em contato. Júlia recusou. Revistas nacionais queriam entrevistas. Ela recusou. Não se tratava de fama. Tratava-se de sobrevivência. Então a dor começou. Cedo, muito cedo, como facas em seu abdômen. Júlia acordou ao amanhecer ofegante agarrando seu estômago. Rosa a ouviu e pediu ajuda. Uma ambulância veio. Sirenes gritando. Moradores do abrigo se reunindo em grupos preocupados enquanto os paramédicos colocavam Júlia em uma maca. "Meus bebês", ela continuava dizendo. "É muito cedo. Eles não podem vir ainda." "Nós vamos cuidar de você", prometeu o paramédico. O hospital era um caos. Médicos, máquinas, vozes urgentes, discutindo termos que Júlia não entendia. Eles a estabilizaram, pararam o trabalho de parto prematuro, colocaram-na em protocolos de repouso absoluto. Ela ficou no hospital por 5 dias monitorada constantemente, medicação fluindo por vias intravenosas, enfermeiras checando-a de hora em hora. Uma jovem enfermeira chamada Simone demonstrou um interesse especial pelo caso de Júlia. Durante os turnos noturnos tranquilos, ela se sentava ao lado da cama de Júlia e conversava. "Minha irmã teve gêmeos", Simone compartilhou uma noite. "Mãe solteira também. Foi brutal no começo, mas ela conseguiu. Você também conseguirá." Como ela fez isso? Ela deixou as pessoas ajudarem. Essa foi a parte mais difícil para ela aceitar que não podia fazer tudo sozinha. Ela teve que construir uma aldeia mesmo quando o orgulho dizia que ela deveria dar conta sozinha. Júlia pensou sobre isso constantemente. Sua vida inteira a havia ensinado a autossuficiência. Depender dos outros significava dar-lhes o poder de decepcioná-la. Mas, talvez, por suas filhas, ela precisasse aprender um caminho diferente. Ela postou de sua cama de hospital o telefone apoiado na mesinha explicando o que aconteceu. "O médico diz que os bebês estão bem por enquanto", disse ela à câmera, a voz trêmula. "Mas carregar 3 significa riscos maiores. Estou em repouso absoluto até que nasçam, o que significa que não posso trabalhar, não posso nem andar muito. Não sei como vou administrar isso, mas vamos dar um jeito. Nós sempre damos." Os comentários explodiram com apoio. Pessoas enviando dinheiro que ela tentou recusar, mas precisava desesperadamente.
outras compartilhando suas próprias histórias de repouso absoluto, oferecendo conselhos e incentivo. Um comentário em particular a atingiu. Você continua dizendo eu, quando deveria estar dizendo nós. Você tem milhares de nós com você. Deixe-nos ajudar. Júlia leu aquele comentário 17 vezes antes de chorar até dormir. O abrigo a aceitou de volta em termos modificados. Eles a mudaram para um quarto mais silencioso, deixaram-na ficar na cama, a maior parte dos dias trouxeram refeições para ela. Não era o ideal, mas era melhor do que estar desabrigada durante o repouso absoluto. Júlia passou aquelas semanas planejando obsessivamente. Ela criou planilhas de despesas, mapeou horários para 3 bebês, pesquisou todos os recursos disponíveis. Ela contatou organizações locais sobre moradia subsidiada, assistência infantil, programas de fórmula. Cada inscrição preenchida, cada telefonema feito, era um pequeno ato de desafio contra a expectativa de Estevão de que ela falharia. Seu blog se transformou durante o repouso absoluto. Ela não podia se filmar fazendo muito, então escreveu em vez disso. Longas postagens cruas sobre medo e determinação sobre o que significava escolher a vida mesmo quando a vida escolhia a dificuldade, sobre se recusar a deixar a rejeição de um homem definir o futuro de suas filhas. O pai delas disse que estou sozinha, escreveu ela. Ele está errado. Tenho 20.000 pessoas acompanhando esta jornada. Tenho funcionários do abrigo me checando diariamente. Tenho mulheres neste prédio que compartilham sua comida e conselhos. Tenho estranhos enviando roupas de bebê e palavras de encorajamento. Isso não é estar sozinha. Isso é comunidade. Uma noite sem dormir, Júlia abriu um novo documento e começou um plano de negócios. Ela estava sobrevivendo com a renda do blog e doações, mas isso não era sustentável a longo prazo. Ela precisava de algo estável, algo que ela controlasse, algo que usasse suas habilidades reais. Ao amanhecer, ela tinha o esboço, um serviço de consultoria online para pequenas empresas, ajudando-as a otimizar operações e cadeias de suprimentos. Algo que ela poderia fazer de casa com 3 bebês. Algo que alavancava tudo o que ela havia aprendido antes de Estevão destruir sua carreira. Ela o chamou de tríade consultoria. Se ela ia sobreviver tendo 3 bebês sozinha, poderia muito bem fazer disso sua marca. O plano era ambicioso, talvez impossível, mas Júlia havia parado de acreditar no impossível. Impossível era carregar trigêmeos enquanto estava desabrigada. Impossível era construir um público de uma cama de abrigo. Impossível era sobreviver diariamente quando alguém em quem você confiava lhe disse para resolver sozinha. Ela já havia feito o impossível. Construir um negócio era apenas o próximo passo. Rosa a visitou durante aquelas semanas de repouso trazendo pequenos presentes. Um cobertor tricotado à mão, livros de bebê de segunda mão, sopa caseira. Você me lembra minha filha, disse Rosa uma tarde sentada ao lado da cama de Júlia. Ela era teimosa como você. Recusava-se a aceitar a derrota. Era? Perguntou Júlia gentilmente. Ela morreu no parto. O bebê dela sobreviveu, mas ela não conseguiu. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. O filho dela já é um homem bem-sucedido. Às vezes me pergunto se ela estaria orgulhosa do homem que ele se tornou. Tenho certeza que estaria. Você vai conseguir, minha querida. Você e suas 3 meninas. Eu sinto nos meus ossos. E elas vão crescer sabendo que a mãe delas era uma guerreira. Depois que Rosa saiu, Júlia colocou as mãos na barriga sentindo 3 conjuntos distintos de movimentos. 3 pequenos seres separados, cada um desenvolvendo suas próprias personalidades. Nós vamos conseguir, sussurrou ela. Nós 4. E um dia, quando você estiver em idade suficiente para entender, contarei toda essa história. As partes difíceis e as partes bonitas. E vocês saberão que foram queridas desesperadamente queridas, e que sua mãe nunca desistiu, mesmo quando desistir teria sido mais fácil. Capítulo 5. O Império racha. O trabalho de parto começou em uma tarde de quinta-feira cedo, mas não perigosamente. Júlia estava sozinha em seu quarto no abrigo quando a primeira contração real a atingiu. Diferente dos alarmes falsos, inconfundível em sua intensidade. Ela pegou sua mala pronta, chamou por Rosa e caminhou lentamente até o saguão onde uma ambulância já estava esperando.
Rosa segurou sua mão durante o trajeto, murmurando orações em espanhol, apertando de volta, quando as contrações de Júlia atingiam o pico. Você vai ficar bem, minha querida. Seus bebês estão chegando. Eles estão prontos para conhecer a mamãe. A sala do hospital era branca e estéril. Máquinas apitando enfermeiras se movendo com eficiência praticada. O médico de Júlia veio rapidamente verificando seu progresso, explicando o que aconteceria a seguir. Trigêmeos geralmente significa cesárea, disse o Dr. Palmer gentilmente. É mais seguro para eles e para você. Júlia assentiu, sobrecarregada demais para discutir. O medo apertou sua garganta. Ela havia lido sobre cesáreas, assistido a vídeos, se preparado o máximo que alguém pode se preparar, mas preparação e realidade eram criaturas diferentes. A sala de cirurgia, a anestesia, a vulnerabilidade de ser cortada, enquanto consciente tudo a aterrorizava de maneiras que ela não conseguia verbalizar. Uma enfermeira notou seu pânico. Ei, olhe para mim. Você vai ser incrível. Em menos de 1 hora você conhecerá seus bebês. Concentre-se nisso. Estou sozinha, sussurrou Júlia. Não, você não está. Estamos todos aqui com você. Cada pessoa naquela sala de cirurgia está aqui para garantir que você e seus bebês estejam seguros. Você não está sozinha. Eles a levaram para a cirurgia. Luzes brilhantes acima, estranhos ao seu redor, anestesiando a parte inferior de seu corpo enquanto ela permanecia consciente e apavorada. Estou aqui, disse uma enfermeira segurando sua mão. Você está indo muito bem. Então ela ouviu o primeiro choro fino e agudo e absolutamente perfeito. Bebê A, anunciou alguém. É uma menina. Júlia começou a chorar. Então, o segundo choro mais forte. Bebê, outra menina. Mais uma, disse a enfermeira, apertando a mão de Júlia. Mais uma, mamãe. O terceiro choro veio mais suave e atrasado o suficiente para aumentar o medo de Júlia antes que o som preenchesse a sala. BBC menina número 3. Todas elas estão aqui. Elas as trouxeram para ela uma por uma corpos minúsculos envoltos em cobertores de hospital. Lara, Lia e Clara, suas filhas, seus 3 milagres. Júlia olhou para seus rostos perfeitos, seus dedinhos se enrolando instintivamente nos dela, e sentiu algo fundamental mudar dentro de seu peito. Estevão Mendes não tinha ideia de que essas 3 existiam. Não sabia que ele havia rejeitado não uma criança, mas 3. Não sabia que ele a havia deixado dar à luz trigêmeos sozinha, se recuperar da cirurgia em um quarto de hospital sem um parceiro para segurar sua mão ou compartilhar a avassaladora alegria e terror. Posso tirar uma foto? Júlia perguntou à enfermeira. Claro, mamãe. Júlia tirou dezenas de fotos com seu telefone e imagens de 3 bebês embrulhados lado a lado, seus rostos pacíficos no sono. Ela postou uma em seu blog com uma legenda simples: Lara, Lia e Clara Costa. Nascidas hoje perfeitas. Nós conseguimos. A postagem explodiu. Centenas de milhares de visualizações em poucas horas. Comentários chovendo de seguidores que acompanharam toda a sua jornada, comemorando com ela, chorando com ela, compartilhando a vitória da sobrevivência. Júlia passou 4 dias no hospital aprendendo a amamentar 3 bebês, a trocar fraldas com incisões cirúrgicas, cicatrizando a funcionar com minutos de sono. As enfermeiras foram pacientes, ensinando-lhe truques para gerenciar múltiplos, ajudando-a a desenvolver sistemas. Uma enfermeira, uma mulher mais velha chamada Graça, passou um tempo extra com Júlia durante os turnos noturnos, quando o hospital se acalmava e o cansaço parecia mais avassalador. Minha primeira noite sozinha com meus gêmeos, chorei por 4 horas seguidas. Compartilhou Graça enquanto mostrava a Júlia como posicionar 2 bebês para a amamentação em tandem. Pensei que tinha cometido um erro terrível. Pensei que não conseguiria. O que mudou? Perguntou Júlia. Nada mudou. Eu apenas continuei. Uma fralda, uma mamada, um momento de cada vez. Eventualmente, esses momentos se somaram a dias depois, semanas depois, anos. Agora meus gêmeos são adultos com seus próprios filhos. Passa mais rápido do que você pensa. Júlia tentou imaginar aquele futuro, Lara, Lia e Clara crescidas, talvez com suas próprias famílias. A imagem parecia impossível e reconfortante simultaneamente. Você leva jeito, disse o Dr. Palmer durante as rondas de alta, mas não tenha medo de pedir ajuda. Não tenho a quem pedir.
respondeu Júlia honestamente. Então procure grupos de apoio, outras mães de múltiplos. Ninguém faz isso sozinho. Mas Júlia estava fazendo isso sozinha. O abrigo concordou em recebê-la de volta com 3 bebês, mas apenas temporariamente enquanto ela encontrava moradia permanente. Ela tinha talvez 6 semanas antes que precisassem do espaço para outras mulheres. 6 semanas para encontrar um apartamento, garantir creche, lançar seu negócio de consultoria e de alguma forma não desmoronar de exaustão. Ela postou sobre a realidade daquelas primeiras semanas. Os vídeos a mostravam às 3 da manhã alimentando 2 bebês, enquanto o terceiro chorava seu cabelo sem lavar. Olhos fundos de fadiga. Ela falou sobre a dor física da recuperação, a tensão mental das constantes necessidades infantis, o momento em que soluçou no banheiro porque não conseguia segurar os 3 bebês, chorando simultaneamente. Não vou mentir e dizer que isso é lindo, disse ela à câmera durante uma noite particularmente difícil. Isso é sobrevivência, isso é brutal. São 3 seres humanos dependendo inteiramente de mim, enquanto meu corpo ainda está se curando e meu cérebro está funcionando com fumaça. Mas estamos fazendo isso. Cada dia que ainda estamos aqui é uma vitória. Sua honestidade ressoou. O blog atingiu 1 milhão de seguidores. Empresas entraram em contato com ofertas de patrocínio. Veículos de notícias queriam sua história. Júlia aceitou apenas o que ajudava. Empresas de fórmula, marcas de fraldas, patrocinadores de produtos para bebês que pagavam o suficiente para ela pagar um pequeno apartamento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um mundo sobre o qual Júlia havia parado de pensar, o império de Estevão Mendes estava começando a rachar. Começou pequeno. Um e-mail anônimo para um jornalista contendo detalhes sobre uma funcionária grávida que havia sido demitida abruptamente. O jornalista investigou um pouco, encontrou o blog de Júlia através de algoritmos de busca, conectou a linha do tempo. O artigo foi publicado em um dia de notícias lentas. Bilionário, Estevão Mendes abandonou funcionária grávida após relacionamento íntimo. E a manchete era sensacionalista, mas a história por baixo era completa. O jornalista havia obtido registros de emprego através de fontes comparado datas, encontrado as postagens do blog de Júlia que nunca nomeavam Estevão, mas claramente se referiam a um empregador poderoso. O artigo não fazia alegações explícitas, apenas apresentava fatos e deixava os leitores tirarem suas conclusões. Essas conclusões vieram rápidas e furiosas. As redes sociais de Estevão explodiram, milhares de comentários ligando para o blog de Júlia para vídeos dela, lutando com 3 recém-nascidos para postagens, documentando sua falta de moradia e sobrevivência. As pessoas compararam linhas do tempo, notaram como ela havia sido demitida imediatamente após aquela misteriosa reunião de assunto pessoal. A viram dar à luz trigêmeos sozinha enquanto Estevão participava de galas e cúpulas de investimento. A narrativa se cristalizou da noite para o dia. CEO rico engravida funcionária, a demite, a abandona na pobreza enquanto vive no luxo e a internet não foi gentil. As ações da empresa de Estevão caíram 3 pontos em um dia. Patrocinadores retiraram o apoio de seu próximo evento de caridade. Membros do conselho convocaram reuniões de emergência. Manifestantes se reuniram em frente ao seu prédio com cartazes dizendo "Bilionário caloteiro" e "Assuma seus filhos". Sua equipe de gerenciamento de crises trabalhou horas extras, redigindo declarações, gerenciando a mídia, tentando conter os danos. Eles divulgaram algo cuidadosamente redigido: "O Senhor". Mendes contesta essas caracterizações e mantém que quaisquer assuntos pessoais são privados. Isso piorou as coisas. A declaração soou fria corporativa exatamente como um homem que abandonou uma mulher grávida diria. Júlia assistiu a tudo se desenrolar de seu pequeno apartamento alimentando bebês e rolando pelas manchetes não sentindo nada parecido com satisfação. Se alguma coisa, ela se sentia vazia. Isso não era justiça. Isso era espetáculo. Estevão não estava enfrentando consequências, estava enfrentando má publicidade que seu dinheiro eventualmente apagaria. Mas então o vídeo viralizou. Júlia o havia postado semanas antes, apenas ela cantando para 3 bebês sonolentos antes da soneca.
Sua voz era terrível à música, alguma bobagem inventada sobre borboletas e sonhos, mas Lara Lia e Clara a observavam com devoção absoluta, rostinhos virados para a mãe como se ela fosse o mundo inteiro delas. Os comentários naquele vídeo variavam de solidários a raivosos. Milhares de pessoas marcaram as contas corporativas de Estevão exigindo que ele visse o que havia abandonado. Outros o compartilharam com veículos de notícias, celebridades e influenciadores. O vídeo se tornou um símbolo não apenas da maternidade solo, mas da resiliência contra o abandono do amor, persistindo apesar da rejeição. Uma ativista proeminente o compartilhou com a legenda: "Isto é o que parece força. Lembre-se do rosto dela quando vir o dele." O vídeo tinha 3 milhões de visualizações quando a assistente de Estevão lhe enviou o link. Ele o assistiu sozinho em sua cobertura, uísque na mão, observando o rosto de Júlia cheio de amor exausto, observando 3 meninas que se pareciam inconfundivelmente com sua mãe, sua irmã, ele mesmo. Ele observou as mãos delas se estendendo para Júlia, ouviu suas tentativas balbuciantes de palavras, viu a devoção em seus olhos. E Estevão Mendes, que construiu um império nunca deixando a emoção ditar os negócios, que se treinou para não sentir nada que não pudesse ser quantificado, que rejeitou uma mulher grávida porque a vulnerabilidade parecia fraqueza, ele finalmente entendeu o que havia feito. Capítulo 6. O acerto de contas do reconhecimento. Estevão assistiu ao vídeo 17 vezes antes de conseguir se forçar a fechá-lo. Cada repetição esculpia mais fundo em algo que ele se convencera de que não existia mais a consciência. Lara tinha o nariz de sua mãe. Lia tinha o formato de seus olhos inconfundível. Clara tinha a covinha que seu pai costumava ter antes que o álcool e a raiva o consumissem. Essas não eram apenas 3 crianças aleatórias. Eram suas filhas, seu sangue, seu legado, e ele disse à mãe delas para resolver sozinha. A cobertura de repente parecia sufocante. A 70 andares acima da cidade que ele havia conquistado, cercado por arte que valia milhões e móveis que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava anualmente. Estevão parou em frente à sua janela e vomitou em sua pia de R$ 8.000. Ele havia abandonado 3 filhos, dito à mãe deles para ter o bebê sozinha quando ela carregava trigêmeos, a deixou desabrigada, sem um tostão lutando durante a gravidez e o parto e os cuidados com os recém-nascidos, sem um pingo de apoio, enquanto ele participava de reuniões de conselho e celebrava margens de lucro. Seu telefone vibrava constantemente. Membros do conselho exigindo controle de crise, investidores ameaçando retirar o financiamento, sua mãe ligando de sua casa de repouso a voz frágil de decepção. Estevão ignorou todos assistindo aquele vídeo novamente, estudando os rostos de suas filhas, tentando compreender a magnitude de sua crueldade. A tempestade na mídia se intensificava diariamente. Cada decisão de negócios que ele tomava era examinada sob essa nova lente. Manifestantes acamparam em frente ao seu prédio. Artigos de opinião proliferaram sobre homens ricos abandonando a responsabilidade. Seu rosto se tornou um meme, um símbolo de privilégio insensível. Uma noite Estevão parou em sua sala de estar e olhou ao redor para tudo o que havia construído. Os móveis importados, a arte original, as janelas do chão ao teto mostrando uma vista da cidade que custava mais por mês do que o apartamento inteiro de Júlia, provavelmente. Tudo, de repente, parecia oco, sem sentido, monumentos vazios, para uma vida gasta acumulando coisas em vez de conexões. Ele foi até seu escritório e pegou um velho álbum de fotos que mantinha enterrado em uma gaveta. Sua mãe jovem e sorridente, segurando-o quando era criança. Seu pai, ao fundo, já com a expressão de crueldade desapontada que definiria a infância de Estevão. Ele passou a vida inteira tentando não se tornar seu pai, e no processo tornou-se exatamente isso, alguém que abandonou sua família quando mais precisavam dele. Estevão contratou uma empresa de gerenciamento de crises. Eles vieram com apresentações de PowerPoint e estratégias de controle de danos. Você precisa fazer uma declaração, disse a consultora principal. Mostre remorso. Reconheça a situação. Não quero fazer uma declaração, respondeu Estevão. Quero consertar isso.
Senhor Mendes, com todo o respeito, você não pode consertar isso. Você só pode minimizar danos futuros. Tenho 3 filhas que não sabia que existiam. Isso não é dano. É realidade. A consultora trocou olhares com sua equipe. Portanto, de acordo com registros públicos e postagens de blog, você foi informado da gravidez. Você escolheu não se envolver. Isso não é o mesmo que não saber. Eu não sabia dos trigêmeos. Isso muda significativamente sua culpabilidade. Estevão não tinha resposta. A consultora estava certa. Ele havia rejeitado Júlia e o filho por nascer. Se esse filho acabou sendo um bebê ou 3, não o absolvia da crueldade daquela rejeição. Seus advogados o aconselharam a ficar longe de Júlia e das crianças, alertando que qualquer contato poderia ser visto como admissão de paternidade e o abriria a ações judiciais. Estevão demitiu esses advogados. Ele não precisava de proteção da responsabilidade. Ele precisava entender como carregá-la. Ele começou a seguir o blog de Júlia obsessivamente, lendo cada postagem desde o início, assistindo a cada vídeo. Ele viu sua jornada de seu escritório para a falta de moradia para a maternidade solo. Viu-a construir um negócio do nada, criar uma comunidade a partir do isolamento, sobreviver ao que deveria tê-la destruído. Ela nunca mencionou seu nome, nunca buscou simpatia pública revelando sua identidade. Quando os seguidores perguntavam sobre o pai, ela simplesmente dizia: "Ele não está na foto. Essa é a escolha dele." Essa contenção o envergonhou mais do que os protestos jamais poderiam. Estevão contratou um investigador particular não para encontrar podres, mas para entender onde Júlia morava, como se sustentava, se as crianças tinham o que precisavam. O investigador voltou com um relatório completo. Apartamento modesto, negócio de consultoria em crescimento, recursos adequados, mas nada confortável. Ela estava sobrevivendo, não prosperando. O investigador incluiu um endereço. Estevão dirigiu até o bairro dela em uma manhã de sábado, ficando em seu carro observando à distância. Júlia emergiu de um pequeno sobrado, empurrando um carrinho de trigêmeos, 3 crianças presas, vestindo roupas descasadas, uma chorando enquanto as outras 2 balbuciavam. Ela parecia exausta, o cabelo preso, desleixadamente vestindo calças de yoga e um moletom velho. Ela era a coisa mais linda que ele já vira. Não pela aparência física, embora ela fosse deslumbrante apesar do cansaço. Linda por causa do que ela representava: sobrevivência, força, amor incondicional, dado livremente a crianças, cujo pai não oferecera nada além de rejeição. Estevão a observou empurrar o carrinho para um pequeno parque, a viu levantar as meninas nos balanços, empurrando as 3 em rotação, beijando joelhos ralados quando Lia caiu, limpando o sorvete do rosto de Clara, segurando Lara quando ela ficou chateada por ter que compartilhar brinquedos. Ela era mãe e pai, preenchendo todos os papéis sozinha porque ele a forçara. Ele sentou-se em seu carro de luxo, vestindo roupas de $1000, e entendeu que Júlia possuía uma riqueza que ele nunca poderia comprar. Propósito, amor. Conexão com 3 pequenos seres humanos que dependiam dela absolutamente. Ela estava conseguindo. Tudo o que ele dissera que ela não conseguiria, tudo o que ele insinuara ser uma armadilha, ou manipulação, ou jogada calculada por seu dinheiro. Ela estava criando suas filhas sozinha, construindo uma vida apesar de sua crueldade, prosperando sem ele. A percepção o destruiu. Enquanto Estevão observava, uma mulher mais velha se aproximou de Júlia no parque. Elas conversaram por alguns minutos, a mulher gesticulando para as trigêmeas, com admiração óbvia. Júlia sorriu, aquele sorriso genuíno que Estevão lembrava de suas noites trabalhando juntos. A mulher disse algo que fez Júlia rir, uma risada real do tipo que vem da alegria e não da obrigação. Júlia havia reconstruído uma vida, encontrado comunidade, criado felicidade das cinzas, e Estevão não fazia parte de nada disso. Estevão esperou até que ela colocasse as crianças de volta no carrinho e começasse a caminhar para casa. Então ele saiu de seu carro, o coração martelando, e caminhou em direção a ela. Júlia o notou quando ele estava a 20 pés de distância. Ela parou abruptamente, todo o seu corpo ficando rígido. Por um momento, nenhum dos 2 se moveu, apenas se olharam do outro lado da calçada suburbana. Então Júlia virou o carrinho e se afastou. "Júlia, por favor", chamou Estevão, seguindo-a. "Eu só quero conversar." "Não. Por favor, só 5 minutos."
Ela se virou, o rosto esculpido em pedra. Eu disse não. Fique longe das minhas filhas. Nossas filhas? Disse Estevão em voz baixa. As palavras pairaram entre eles. As mãos de Júlia se apertaram nas alças do carrinho. Você deixou bem claro que não eram suas. Você me disse para resolver sozinha, e é isso que estou fazendo. Agora nos deixe em paz. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Deixe-me ajudar. Ajudar. Júlia riu afiada e amarga. Você quer ajudar agora? Onde você estava quando eu estava desabrigada? Quando eu estava em trabalho de parto? Quando passei o primeiro mês após a cirurgia sem poder levantar os 3 bebês porque estava me recuperando sozinha, você não tem o direito de aparecer agora que a parte difícil passou e fingir que se importa. A parte difícil não acabou, disse Estevão. Criar filhos é. Não ouse me dar lição de moral sobre criar filhos. Tenho feito isso sem você com sucesso. Não precisamos do seu dinheiro de culpa ou do seu interesse repentino ou de qualquer crise de consciência que o trouxe aqui. Eu quero conhecê-las, disse Estevão a voz embargada. Eu quero ser o pai delas. Você não é o pai delas. Você é o homem que negou a existência delas. Júlia se inclinou, a voz baixando para algo perigoso. Você me acusou de te prender de fabricar isso para roubar seu dinheiro. Você chamou nossa noite juntos de um erro. Você me disse para resolver o bebê sozinha quando eu estava carregando 3. Você me demitiu. Você nos abandonou completamente. Agora você vê vídeos viralizando e de repente se importa. Não é sobre os vídeos. Eu os vi e percebi. Percebi que você estava certa, que suas filhas existem, que eu não estava mentindo ou te manipulando. Júlia balançou a cabeça. Você está muitos anos atrasado. Elas não te conhecem. Elas não precisam de você. E eu com certeza não quero você perto de nós. Ela virou o carrinho novamente. Desta vez Estevão não a seguiu. Ele ficou na calçada observando-a desaparecer na esquina, observando as cabeças de suas filhas balançando no carrinho, observando sua chance de redenção se afastar. Quando ela se foi, Estevão sentou-se em um banco e enterrou o rosto nas mãos. Um corredor passou por ele, dando-lhe uma ampla margem. Um cachorro latiu à distância. A vida continuava ao seu redor enquanto seu próprio mundo desmoronava. Ele pegou o telefone e olhou para sua agenda. Reuniões, chamadas obrigações que de repente não significavam nada. Ele as apagou uma por uma até que a agenda ficou em branco. Então ele procurou por algo que nunca havia procurado antes, como ser uma pessoa melhor. Capítulo 7. A caçada que não encontra nada. Estevão não conseguia parar de pensar nelas. 3 meninas vestindo roupas descasadas, seus rostos imagens espelhadas de membros da família que ele havia perdido, crescendo a quarteirões de sua cobertura, mas universos de distância. Ele tentou novamente. Desta vez ele apareceu no apartamento dela em uma manhã de terça-feira com os braços carregados de brinquedos de uma boutique cara. Bonecas de grife, jogos educativos, animais de pelúcia que custavam mais do que uma semana de compras de supermercado. Ele passara horas selecionando itens, imaginando mãozinhas se estendendo para eles, imaginando ser bem-vindo em vez de rejeitado. Júlia atendeu a porta segurando Lara no quadril. Lia e Clara brincando atrás dela em uma sala de estar visível pela porta. Ela olhou para Estevão, olhou para a pilha de presentes e algo como exaustão cruzou seu rosto. Dinheiro era tudo o que você tinha para dar então, disse ela em voz baixa. Não preciso disso agora. O que eu precisava era de um parceiro. O que minhas filhas precisavam era de um pai que as quisesse. Você não pode comprar isso retroativamente. Eu sei que não posso comprar o perdão. Então, por que você está aqui com brinquedos caros? O que você acha que isso realiza? Estevão ficou ali com os braços cheios de presentes, percebendo que ela estava certa. Ele parecia tolo desesperado, exatamente como um homem que pensava que os problemas poderiam ser resolvidos com cartões de crédito e grandes gestos. Não sei mais o que fazer, admitiu ele. Tente mudar de verdade, disse Júlia. Tente se tornar alguém que merece conhecê-las, não comprar coisas. Ser melhor. Ela fechou a porta suavemente.
Os presentes ficaram em sua varanda até que a chuva os estragou. Estevão ficou do lado de fora de seu prédio por 20 minutos, olhando para a porta fechada antes de finalmente voltar para seu carro. Uma vizinha o observou do outro lado da rua, claramente o reconhecendo da cobertura da imprensa. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e julgamento. Ele tentou por e-mail em seguida. Mensagens profissionais e ponderadas sobre acordos de coparentalidade e apoio. Ele delineou propostas financeiras, sugeriu horários, tentou soar razoável em vez de emocional. Júlia respondeu com uma única linha: minhas filhas não precisam de um estranho que uma vez negou sua existência. Elas precisam de estabilidade, não da sua culpa. Cada rejeição parecia outra camada de sua armadura sendo arrancada. Estevão passara sua vida adulta se protegendo da vulnerabilidade da dor, do risco de se tornar seu pai. Agora ele estava se afogando em tudo isso. Ele tentou enviar flores. Júlia as doou para um asilo. Ele tentou deixar mensagens de voz. Júlia bloqueou seu número. Cada tentativa foi recebida com silêncio ou rejeição, e Estevão entendeu por quê. Ele havia merecido isso. Cada porta fechada, cada mensagem não respondida a cada momento de ser excluído era exatamente o que ele merecia. Uma noite, Estevão se encontrou em uma livraria na seção de pais, lendo títulos sobre paternidade e desenvolvimento infantil. Uma mulher ao lado dele notou sorriu com simpatia. Pai de primeira viagem, ela perguntou. Algo assim. Meu conselho apenas esteja presente. As crianças não precisam de pais perfeitos. Elas precisam de pais que aparecem. As palavras ecoaram na mente de Estevão por dias. Aparecer e estar presente. Tudo o que ele não havia sido. Ele tentou aparecer no evento de lançamento de seu negócio de consultoria, uma pequena reunião em um centro comunitário local celebrando o primeiro ano de sua empresa. Estevão ficou no fundo vestindo roupas casuais, em vez de seus ternos habituais, tentando se misturar com a modesta multidão de apoiadores e clientes. Júlia estava fazendo um discurso sobre resiliência quando o notou. Ela parou no meio da frase, seus olhos encontrando os dele do outro lado da sala. A tensão era palpável. Todos seguiram seu olhar para onde Estevão estava. O sucesso não é sobre nunca cair, disse Júlia, a voz firme, mas os olhos fixos em Estevão. É sobre quem fica quando você cai. Algumas pessoas vão embora no momento em que as coisas se complicam. Essas pessoas não ganham o direito de retornar quando sua vida parece mais fácil. Elas perderam esse direito ao escolher o conforto em vez do compromisso. A multidão aplaudiu. Várias pessoas olharam para Estevão, claramente o reconhecendo da cobertura da imprensa, juntando as peças. Ele sentiu o julgamento delas como um peso físico. A segurança se aproximou educadamente. Senhor, terei que pedir que se retire. Eu entendo, disse Estevão em voz baixa. Ele saiu sem discutir, o som da celebração desaparecendo atrás dele. No estacionamento, ele sentou-se em seu carro e observou pelas janelas enquanto Júlia sorria e ria com as pessoas que apoiaram sua jornada. Ela parecia feliz, genuinamente feliz. O tipo de felicidade que o dinheiro não pode comprar e o poder não pode comandar. Ela havia construído uma vida sem ele, uma vida boa. Ela não precisava que ele a perturbasse com sua culpa e realizações tardias. O pensamento deveria ter trazido alívio. Em vez disso, trouxe algo pior e relevância. Estevão dirigiu para casa, mas em vez de sua cobertura, ele se viu estacionado em frente ao parque onde vira Júlia com as meninas pela primeira vez. Ele sentou-se no mesmo banco, observando outras famílias brincarem, pais empurrando filhos nos balanços, mães correndo atrás de crianças pequenas, casais compartilhando o fardo da paternidade. Ele havia desistido disso. Não apenas desistido, mas ativamente rejeitado, desprezado, chamado de armadilha. Um homem sentou-se no banco ao lado dele, balançando uma menina no joelho. Belo dia, disse o homem alegremente. Sim, respondeu Estevão. Seu filho está por aqui em algum lugar. Estevão olhou para o parquinho procurando por suas filhas, embora soubesse que não estariam lá. Não posso vê-las. Uma situação de guarda difícil. Algo assim. O homem assentiu com simpatia. Meu irmão passou por isso. Perdeu tanto da vida do filho.
Ele se arrepende todos os dias. Como ele vive com isso? Senhor, aparecendo de qualquer maneira, mesmo quando a ex dele torna as coisas difíceis, mesmo quando o filho dele não se lembra dele. Ele aparece prova que mudou, prova que é confiável. Foram quase 2 anos de consistência. Agora o filho dele pede por ele, quer passar tempo com ele. Não é perfeito, mas está curando. Estevão observou a filha do homem rir e alcançar o rosto do pai. E se você não merecer essa cura, provavelmente ninguém merece. Mas as crianças merecem pais que tentam. É isso que importa. O homem se levantou jogando a filha suavemente no ar, pegando-a enquanto ela gritava de alegria. Eles caminharam em direção ao parquinho juntos, deixando Estevão sozinho no banco. Tente mudar de verdade, dissera Júlia, não comprar coisas ser melhor. Estevão pegou o telefone e procurou por oportunidades de voluntariado, não galas de caridade de alto perfil onde ele assinaria cheques e faria discursos. Trabalho voluntário real, trabalho físico, serviço direto. Ele encontrou um centro comunitário que fornecia refeições e cuidados infantis para pais solteiros. Eles precisavam de ajuda na cozinha, assistência na montagem e trabalho braçal básico. Nada glamouroso. Nada que gerasse manchetes ou reparasse sua reputação. Estevão se inscreveu para o próximo turno. Quando chegou em casa naquela noite, sua cobertura parecia mais vazia do que nunca. Ele caminhou por cômodos cheios de coisas caras, que não significavam nada, parou em frente a um espelho e mal reconheceu o homem que o encarava. « Quem é você? » perguntou ao seu reflexo. « Em quem você se tornou? » O homem no espelho não tinha resposta, mas pela primeira vez em anos, Estevão queria descobrir. Capítulo 8. As portas que não se abrem. O centro comunitário cheirava a produto de limpeza industrial e comida caseira. Estevão chegou de jeans e camisa velha, apresentando-se a uma coordenadora de voluntários que mal levantou o olhar de sua prancheta. Nome: Estevão Mendes. A cabeça dela se ergueu. O reconhecimento passou por seu rosto, rapidamente substituído por neutralidade profissional. Certo. Você ficará na cozinha lavando pratos, ajudando na preparação. Tudo bem, perfeito. Estamos com poucos funcionários hoje, então você vai trabalhar duro. Isso não é uma sessão de fotos. Eu entendo. Ela o estudou por um momento, claramente cética. Tudo bem, então. A cozinha é por ali. O trabalho era monótono e exaustivo. Montanhas de pratos de alimentar 100 famílias em dificuldades, vapor das pias industriais, queimaduras, da água quente. As mãos de Estevão, acostumadas a assinar documentos e apertar mãos em salas de reuniões, criaram bolhas na primeira hora. Ele continuou lavando. Ao seu redor, outros voluntários trabalhavam com eficiência praticada. Eles conversavam sobre suas vidas, suas famílias, suas lutas. Estevão ouvia, percebendo o quão isolado seu mundo havia sido. Estas não eram histórias de sucesso, eram histórias de sobrevivência. Pessoas trabalhando em múltiplos empregos, conciliando cuidados infantis, lutando contra sistemas projetados para mantê-las presas. Um voluntário, um homem mais jovem, chamado Wagner, notou Estevão lutando com a torneira industrial. Aqui gira assim, leva um tempo para se acostumar. Obrigado. Estevão observou Wagner trabalhar eficiente e imperturbável pelo vapor e calor. Há quanto tempo você é voluntário? Desde que saí. Cumpri minha pena, voltei e não conseguia encontrar trabalho. Este lugar me deu um propósito quando ninguém mais me daria uma chance. Estevão assentiu humilde. Ele passara anos julgando as pessoas, reduzindo-as a seus erros, nunca considerando o que a redenção poderia exigir. Uma mulher trabalhando ao lado dele olhou. Primeira vez como voluntário. Tão óbvio assim. Suas mãos não estão acostumadas com este trabalho. Ela mostrou suas próprias mãos, com cicatrizes e fortes. Sou Helena, venho aqui há 3 anos. Estevão. Eu sei quem você é. Sua voz não continha julgamento, apenas fatos. Vi a cobertura da imprensa. Estevão ficou tenso. Eu mereci tudo. Talvez, mas você está aqui agora. Isso é alguma coisa. Eles trabalharam em silêncio, o companheiro entrando em um ritmo.
Helena contou a ele sobre sua própria história. Mãe solteira de gêmeos, trabalhando em 3 empregos, dependendo deste centro para cuidados infantis, enquanto tentava terminar a faculdade de enfermagem. Deve ser difícil, disse Estevão. A vida é difícil para a maioria das pessoas. Os ricos simplesmente não costumam ver. Ela lhe entregou outra pilha de pratos. O que te trouxe aqui apenas tentando consertar sua reputação, tentando descobrir como ser melhor. Melhor é uma ação, não um pensamento. Melhor é aparecer, fazer o trabalho, não esperar aplausos. Estevão assentiu, entendendo que ela o estava testando, vendo se ele desistiria quando o trabalho ficasse tedioso. Ele não desistiu. Ele lavou pratos por 4 horas, ajudou a dobrar mesas, limpou o chão. No final de seu turno, suas costas doíam e suas mãos estavam em carne viva. Mesma hora na próxima semana, perguntou a coordenadora. Estarei aqui. Ele voltou na semana seguinte e na semana seguinte e na seguinte, sem imprensa, sem alarde apenas, Estevão Mendes lavando pratos e montando cadeiras e carregando caixas, enquanto pais solteiros exaustos traziam seus filhos para refeições gratuitas e espaços seguros. Ele começou a fazer terapia, algo que sempre descartara como indulgente. Sua terapeuta, doutora Walsh, não o mimou. Por que você afastou a Júlia? Ela perguntou durante a 3ª sessão. Eu estava com medo. Do quê? Estevão olhou para suas mãos, ainda em carne viva, do trabalho voluntário. De me tornar meu pai. Ele era cruel, controlador, sem amor. Eu o vi destruir minha mãe com indiferença. Jurei que nunca seria como ele. Então, quando Júlia me disse que estava grávida, tudo o que eu conseguia ver era o rosto do meu pai, seus fracassos, sua crueldade. Entrei em pânico. Então você se tornou exatamente o que temia. As palavras o atingiram como um golpe físico. Sim. Doutora Walsh se inclinou para a frente. Me fale sobre sua mãe. O que aconteceu com ela? A garganta de Estevão se apertou. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Meu pai nunca a visitou no hospital, disse que a fraqueza o enojava. Ela morreu pedindo por ele e ele estava em um bar. E você acha que amar a Júlia o tornaria como ele? Acho que precisar de alguém te torna vulnerável e vulnerabilidade significa dor. Também significa conexão, alegria, amor. Tudo o que faz a vida valer a pena. A voz da doutora Walsh suavizou. Você rejeitou a Júlia porque tinha medo de se tornar cruel. Mas a rejeição é o ato mais cruel. Você se tornou seu pai ao tentar não ser. Estevão sentou-se com essa verdade, sentindo-a se instalar em seus ossos. O que você vai fazer sobre isso? Não sei. Ela não fala comigo, não me deixa chegar perto das crianças. Tentei me desculpar. Pedir desculpas não é ação, disse a doutora Walsh. São palavras. Que ações você está tomando para provar que mudou? Estevão contou a ela sobre o centro comunitário, sobre aparecer semanalmente, fazer trabalho ingrato, ouvir as lutas de outros pais, sobre como isso estava lhe ensinando o que ele nunca havia aprendido. Que a paternidade não era sobre fornecer dinheiro, era sobre fornecer presença. Bom, disse a doutora Walsh, continue fazendo isso. Não pela aprovação da Júlia, não para ganhar acesso às suas filhas. Faça porque isso está te transformando em alguém que merece essas coisas. Meses se passaram. A atenção da mídia diminuiu. Novos escândalos substituíram o de Estevão. Sua empresa se estabilizou, mas ele se viu se importando menos com margens de lucro e mais com o pai solteiro com quem trabalhava às quintas-feiras, aquele que conciliava 2 empregos enquanto tentava estar presente para o filho. Como você consegue? Estevão perguntou a ele uma noite. Você simplesmente consegue, respondeu o homem, porque não conseguir não é uma opção. Eles precisam de você, então você aparece. Mesmo quando está exausto, mesmo quando sente que está falhando, você aparece. Estevão pensou sobre isso constantemente, sobre aparecer, sobre consistência, sobre ser necessário, e escolher atender a essa necessidade em vez de fugir dela. Uma noite no centro comunitário, Estevão ouviu alguém mencionar uma gala futura, o Fundo Metropolitano para Crianças, um enorme evento de caridade apoiando programas para famílias em dificuldades.
Ele se lembrou que Júlia estava envolvida de alguma forma, ouvira seu nome ser mencionado em conexão com o trabalho de defesa da família. Você vai a isso? Perguntou Helena, notando seu interesse. Estou pensando nisso. Não vá para causar problemas. Se você vai aparecer no mundo dela, apareça como alguém diferente de quem você era. Estevão comprou um ingresso não como patrocinador ou doador ou convidado de honra, apenas como o participante número 347, sentado no fundo planejando observar, em vez de participar querendo apenas vê-la ser reconhecida pelo que ela construiu das cinzas que ele a deixara. A gala seria em várias semanas. Estevão passou essas semanas continuando sua rotina, terapia, trabalho voluntário, aprendendo a ser alguém diferente do homem que rejeitou sua parceira grávida, porque a vulnerabilidade parecia perigosa. Ele parou de verificar o valor de suas ações, parou de se obcecar com reuniões de conselho, parou de se importar em construir um império. Sua vida fora gasta construindo monumentos ao sucesso, enquanto demolia tudo o que importava. Ele fora rico em dinheiro e falido em humanidade. Agora ele estava tentando reverter essa equação. Por que você continua voltando? Perguntou Helena em uma quinta-feira, observando-o esfregar panelas particularmente teimosas. Porque é aqui que eu deveria estar. A maioria dos caras ricos faz um turno e nunca mais volta. Você está aqui há meses. Não estou tentando ser a maioria dos caras ricos. Helena sorriu levemente. Você está aprendendo. Devagar, mas está aprendendo. Ela fez uma pausa e depois acrescentou em voz baixa. O pai dos meus gêmeos também foi embora, antes de eles nascerem. Fiquei com raiva por anos, desperdicei tanta energia odiando-o. Então percebi que ele está perdendo tudo de bonito. As primeiras palavras deles, os primeiros passos, os primeiros dias de escola. Ele escolheu a ausência. Eu escolhi a presença. Eu venci. Estevão olhou para ela. Esta mulher que transformou o abandono em vitória por pura determinação. Seus filhos perguntam por ele. Às vezes. Eu lhes digo a verdade. O pai deles não estava pronto para ser o que eles precisavam, mas eu estava, e isso é o suficiente. É realmente o suficiente. Tem que ser. Não posso dar a eles o que não existe. Só posso dar a eles o que existe. Eu todos os dias aparecendo. Estevão esperava que ela estivesse certa. Ele esperava que em algum lugar, de alguma forma, Júlia pudesse ouvir sobre sua consistência, seu comportamento mudado, seu esforço genuíno para se tornar melhor. Mas esperar não era suficiente. A esperança exigia ação. A gala estava se aproximando. Estevão passou seu terno modesto, deixou seu relógio de luxo em casa, preparou-se para sentar no fundo de um salão de festas e assistir a mulher que ele destruiu ser celebrada por ter o sobrevivido. Não era redenção, não era perdão, mas era testemunho e às vezes o testemunho era onde a transformação começava. Capítulo 9. A transformação sem aplausos. Estevão chegou ao centro de convenções metropolitano, enquanto a noite caía, vestindo seu terno modesto sem nenhuma expectativa. O salão de festas brilhava quente contra o frio de dezembro candelabros, lançando luz suave sobre mesas decoradas de forma simples, mas bonita. 800 pessoas se misturavam à atmosfera, era de celebração genuína em vez de caridade obrigatória. Ele encontrou seu lugar na mesa 43, escondida no canto traseiro perto da entrada da cozinha. Seus companheiros de mesa se apresentaram uma professora, um pequeno empresário, uma enfermeira, um bombeiro aposentado. Pessoas comuns que doavam quantias modestas, que acreditavam na causa. Eles conversavam sobre o trabalho da organização, sobre as famílias ajudadas, sobre a notável defesa de Júlia Costa. Você já a ouviu falar? Perguntou a professora a Estevão. Não. Ela é incrível. Tão honesta sobre a luta. Faz você querer fazer mais, ser melhor. Estevão assentiu, incapaz de encontrar palavras. A enfermeira ao lado dele notou seu desconforto. Você está bem, parece nervoso. Apenas grato por estar aqui, conseguiu dizer Estevão. As luzes diminuíram. A música aumentou.
Um vídeo foi exibido mostrando famílias ajudadas pelo fundo, mães solteiras terminando a educação, pais encontrando emprego estável, crianças acessando programas que mudaram trajetórias. As histórias eram poderosas, reais, cheias de verdade bagunçada, em vez de inspiração higienizada. Estevão reconheceu algumas das famílias do centro comunitário onde era voluntário. Ver suas jornadas documentadas dessa forma, entender como esses sistemas de apoio estavam interligados, o fez perceber o quão pouco ele entendia sobre o mundo em que a maioria das pessoas vivia. Então Júlia apareceu no palco. A respiração de Estevão ficou presa. Ela usava um vestido verde esmeralda profundo que fazia sua pele brilhar. Seu cabelo penteado, elegantemente a confiança, irradiando de sua postura. Ela não era a mulher exausta do parque ou a blogueira lutadora de anos atrás. Ela era poderosa, segura de si, alguém que sobrevivera ao fogo e emergira forjada em força. Obrigada a todos por virem, começou Júlia, sua voz ecoando facilmente pelo salão. Estamos aqui esta noite para celebrar algo lindo, comunidade, não caridade, comunidade. A diferença importa. Caridade diz, estou te ajudando porque você está abaixo de mim. Comunidade diz, estou te ajudando porque estamos juntos nisso. A multidão aplaudiu. Júlia sorriu, parecendo genuinamente comovida. A maioria de vocês conhece minha história. Mãe solteira de trigêmeos, comecei do nada. Construí algo sustentável por pura teimosia e com o apoio de pessoas que se recusaram a me deixar falhar. Ela fez uma pausa, a emoção passando por seu rosto. Mas esta noite não é sobre a minha história. É sobre as centenas de famílias cujas histórias ainda estão sendo escritas, que precisam de comunidade em vez de julgamento, que merecem apoio sem vergonha. Ela apresentou famílias que foram ajudadas pelo fundo, um pai que perdeu o emprego e encontrou um novo propósito através de programas de treinamento profissional, uma mãe que escapou do abuso e reconstruiu sua vida através de moradia subsidiada e creche. Um adolescente que se formou no ensino médio, apesar de não ter onde morar, agora frequentando a faculdade com bolsa de estudos. Cada história despedaçava Estevão ainda mais. Ele observava essas pessoas agradecerem a Júlia por acreditar nelas, por criar sistemas que ajudavam em vez de humilhar, por entender a luta porque ela a havia vivido. A professora ao lado de Estevão se inclinou e sussurrou. Ela é a razão pela qual comecei a doar. Ler o blog dela mudou a forma como vejo as lutas dos meus alunos. Ela é notável, disse Estevão, a voz embargada. Ela é. Faz você se perguntar sobre o pai, no entanto. Que tipo de pessoa abandona alguém como ela? O rosto de Estevão corou. A enfermeira lançou um olhar afiado para a professora, claramente reconhecendo quem era Estevão, balançando a cabeça levemente. Os olhos da professora se arregalaram em percepção. Sinto muito. Eu não... Não se desculpe, disse Estevão em voz baixa. Você tem razão em se perguntar. A resposta é alguém que estava quebrado e escolheu quebrar os outros em vez de se consertar. Um silêncio constrangedor se instalou sobre a mesa. Estevão manteve os olhos em Júlia, observando-a apresentar a próxima família. Sua compaixão era evidente em cada palavra. Na primeira fila, 3 meninas sentavam-se com uma mulher que Estevão não reconheceu. Lara Lia e Clara, usando vestidos vermelhos, combinando mal, conseguindo ficar paradas. Quase 3 anos de idade, agora lindas e vivas, e crescendo sem saber que seu pai existia. O coração de Estevão doeu fisicamente ao observá-las. Lara sussurrou para Lia, que riu. Clara acenou para alguém do outro lado da sala. Elas eram reais, pequenos seres humanos completos com personalidades, preferências e vidas interiores. Não conceitos abstratos, não problemas a serem resolvidos. Suas filhas. Júlia terminou de apresentar as famílias e fez uma pausa olhando para suas anotações. Tenho mais uma coisa a dizer antes de ouvirmos nosso palestrante principal, algo pessoal. A sala ficou em silêncio. Estevão se inclinou para a frente instintivamente. Quando comecei esta jornada, eu estava com raiva. Raiva das circunstâncias da traição, de como tudo era difícil. Essa raiva parecia justificada e talvez fosse, mas a raiva é exaustiva. Ela consome energia que eu precisava em outro lugar.
Então eu fiz uma escolha. Eu me concentraria em construir em vez de queimar, em criar em vez de destruir, em ensinar minhas filhas que a força não é sobre nunca cair, é sobre se levantar, sacudir a poeira e escolher seguir em frente de qualquer maneira. Ela olhou diretamente para suas filhas. Sua expressão se suavizou. Lara lia Clara. Se vocês estiverem assistindo a isso um dia quando forem mais velhas, quero que saibam que foram queridas, desesperadamente queridas por mim. Tudo o que construí, construí para que vocês tivessem uma vida onde o amor fosse abundante e a vergonha estivesse ausente. Vocês são minhas 3 razões sempre. O salão explodiu em aplausos. As pessoas enxugavam as lágrimas. A visão de Estevão ficou turva. Ele observou suas filhas aplaudirem junto com todo mundo, sem entender ainda que as palavras de sua mãe eram sobre elas para elas. Uma promessa que ela mantivera todos os dias. Então os olhos de Júlia varreram a sala e pousaram nele. Ela congelou no meio de um gesto. O sorriso desapareceu de seu rosto. A atmosfera inteira mudou quando o público sentiu a tensão, as cabeças se virando para seguir o olhar até onde Estevão estava sentado no canto traseiro. Por 3 batidas de coração, ninguém se moveu. Os aplausos morreram. 800 pessoas assistiram a essa troca silenciosa entre uma mulher que sobrevivera e o homem que tentara destruí-la. Estevão se levantou antes do pensamento consciente, antes que pudesse se impedir. Sua cadeira arranhou ruidosamente no silêncio. O bombeiro aposentado em sua mesa agarrou seu braço. Pense com cuidado sobre o que você está fazendo, filho, disse o homem em voz baixa. Eu pensei, respondeu Estevão, por meses. Esta é a única coisa da qual tenho certeza. Ele caminhou para frente cada passo, parecendo impossível. Seu coração martelando tão alto que mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. A segurança se moveu para interceptar, mas Júlia levantou uma mão parando-os. O salão ficou completamente silencioso. A conversa morreu como dominós caindo, todos os olhos fixos em Estevão enquanto ele subia os degraus do palco. Ele pegou o microfone das mãos imóveis de Júlia, encarou 800 pessoas e as câmeras que transmitiam ao vivo, alcançando milhares mais. Suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou o microfone. Meu nome é Estevão Mendes. Sua voz falhou. A maioria de vocês conhece meu rosto por manchetes que me chamaram de sem coração. Elas estavam certas. Capítulo 10. A confissão que quebra o silêncio. Estevão engoliu em seco o microfone, parecendo impossivelmente pesado. 800 rostos o encaravam. Júlia estava a 1 metro de distância, lágrimas já escorrendo por seu rosto, sua expressão ilegível. Anos atrás, esta mulher me disse que estava esperando meu filho. Eu disse a ela para ter o bebê sozinha, e ela o fez. Sua voz quebrou. Ela criou minhas 3 filhas sozinha enquanto eu construía prédios maiores e participava de eventos como este sem sentir nada, sem dar nada que importasse. A multidão inspirou coletivamente. As mãos de Estevão tremiam violentamente. Ele olhou para Lara. Lia e Clara na primeira fila, 3 lindas meninas de vestidos vermelhos, observando com olhos grandes e confusos. Aquelas 3 meninas são minhas. Eu as neguei. Eu neguei a mãe delas quando ela mais precisava de mim. Eu a acusei de manipulação quando ela estava sendo honesta. Eu destruí sua carreira quando ela estava vulnerável. Eu era um covarde, vestindo ternos caros, chamando isso de força. Alguém na plateia ofegou. Outros se mexeram desconfortavelmente. Várias pessoas estavam chorando abertamente, agora comovidas pela confissão crua. Uma mulher no meio do salão se levantou. Obrigada por dizer a verdade, ela gritou a voz trêmula. Meu pai nunca o fez. Meus filhos merecem ouvir isso. Outros começaram a se levantar, não em ovação, mas em solidariedade a Júlia. A todas as crianças abandonadas a coragem que era preciso para falar a verdade publicamente. Estevão estava chorando de verdade agora, sem mais tentar esconder. Júlia Costa é a pessoa mais forte que já conheci. Ela não precisava do meu dinheiro. Ela precisava de um parceiro, um pai para nossas filhas. Eu falhei tão completamente que não consigo consertar. Só posso ficar aqui e dizer o que deveria ter dito quando ela foi corajosa o suficiente para me dizer a verdade.
Ele olhou diretamente para Júlia. Sinto muito. Sinto profunda e imensamente muito. Não porque o mundo sabe o que eu fiz. Porque eu finalmente entendo o que eu fiz. Seus joelhos cederam. Ele desabou completamente, soluçando na frente de centenas de pessoas, na frente das câmeras, na frente da mulher que ele destruiu e das filhas que ele abandonara. O salão ficou em silêncio, exceto por sua respiração ofegante e o choro espalhado de membros da audiência comovidos pela dor crua. Então, Júlia se moveu. Ela se aproximou lentamente, o rosto molhado de lágrimas. Ela parou na frente dele enquanto ele se ajoelhava no chão do palco, parecendo pequeno e despedaçado. Agora você sabe o que é força de verdade. Ela sussurrou, mas o microfone captou. Não é o dinheiro, não é o poder. É aparecer todos os dias para as pessoas que precisam de você. É escolhê-las em vez do conforto, do ego, do medo. Estevão olhou para ela, incapaz de falar por causa do choro. Júlia olhou para Lara, Lia e Clara e depois de volta para Estevão. Elas merecem conhecer o pai. Não porque você mereceu, não porque eu perdoei tudo, mas porque elas não escolheram seus erros. Elas são inocentes nisso. Ela estendeu uma mão para ele. Você tem uma chance. Não por mim, por elas. Se você fugir de novo, se provar não confiável, se as machucar da maneira que me machucou, não haverá outra oportunidade. Você entende? Eu não vou fugir. Estevão conseguiu dizer engasgado, pegando a mão dela. Juro que não vou. Passarei o resto da minha vida provando que mudei. Júlia o ajudou a se levantar. A audiência permaneceu em silêncio, fascinada. Ela o levou para fora do palco em direção à primeira fila onde Lara, Lia e Clara estavam sentadas com a babá observando o homem chorando que sua mãe estava trazendo em direção a elas. Júlia se ajoelhou ao lado de suas filhas. Lara, Lia, Clara, este é o Estevão. Ele cometeu alguns erros muito grandes, mas ele quer tentar conhecer vocês se estiver tudo bem para vocês. 3 pares de olhos idênticos estudaram Estevão. Clara, a mais ousada, inclinou a cabeça. Por que você está chorando? Estevão se ajoelhou diante do rosto de sua filha molhado de lágrimas, de uma forma que era ao mesmo tempo dolorosa e curativa. Porque estou muito triste por ter perdido tanto tempo com vocês e muito feliz por poder conhecê-las agora. Lara, sempre cautelosa, olhou para a mãe. Júlia assentiu uma vez, dando permissão. A menina estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Estevão com dedos minúsculos. Tudo bem. Podemos compartilhar nossos brinquedos com você. Estevão desabou completamente. Não o CEO poderoso ou o bilionário calculista, mas um pai segurando a mão da filha pela primeira vez, entendendo exatamente o que ele quase perdera para sempre. Lia tocou sua outra mão timidamente. Clara se inclinou para a frente e enxugou suas lágrimas desajeitadamente com sua pequena palma. Não fique triste, disse Clara seriamente. Mamãe diz que lágrimas são ok, mas temos que ser corajosos também. Sua mamãe é muito sábia, conseguiu dizer Estevão. Você vai ser nosso papai agora, perguntou Lia, a voz suave e incerta. Estevão olhou para Júlia, que permanecia de pé, a expressão reservada. Espero que sim, disse ele a Lia. Se sua mamãe disser que está tudo bem e se vocês quiserem que eu seja, mas eu tenho que merecer isso. Vocês sabem o que significa merecer. Tipo quando ajudamos a mamãe e ela nos dá biscoitos? Perguntou Lara. Mais ou menos. Exceto que isso é mais difícil do que ajudar com a louça. Isso significa aparecer todos os dias e provar que sou alguém em quem vocês podem confiar. Júlia ficou de pé observando essa primeira e frágil conexão. Sua expressão era complexa. Dor, esperança, cautela e algo como um alívio exausto de que talvez finalmente suas filhas conheceriam o pai. A audiência observava em silêncio suspenso enquanto Estevão conhecia suas filhas, enquanto anos de crueldade e abandono davam lugar a um perdão hesitante, enquanto uma família que nunca deveria ter sido quebrada começava o trabalho impossível de se tornar inteira. As câmeras capturaram tudo. Estevão Mendes de joelhos diante das trigêmeas que ele negara. Júlia Costa de guarda com olhos que não continham amor, não mais, mas algo mais poderoso, a certeza absoluta de que o perdão, ao contrário do abandono, deve ser conquistado um único dia de cada vez.
E no fundo do salão, 800 pessoas que vieram celebrar a comunidade testemunharam, em vez disso, algo ainda mais profundo: o começo da redenção bagunçado e incerto e dolorosamente real. A prova de que até os piores erros poderiam começar a se transformar em algo como graça se alguém finalmente fosse corajoso o suficiente para encarar a verdade da qual estivera fugindo por toda a vida.